Olá, me chamo Ademar Albertin, sou Product Owner no Exim e nos próximos minutos vou falar sobre Service Integration and Management, ou mais conhecido como SIAM. Até o final deste vídeo, você irá aprender sobre o valor de SIAM, o que é SIAM e quais são os benefícios não somente para você enquanto profissional, mas também para todas as organizações. Então vamos começar falando sobre o que é SIAM. SIAM é uma metodologia de gerenciamento que pode ser aplicada em um ambiente que inclui serviços fornecidos por vários provedores de serviço. O SIAM possui um nível diferente de foco se comparado a um ecossistema tradicional com múltiplos fornecedores, com um cliente ou até mesmo vários fornecedores. Ele fornece governança, gerenciamento, integração, garantia e coordenação para garantir que a organização do cliente obtenha o máximo de valor para os provedores de serviços. O SIAM introduz um conceito de um integrador de serviços, que é uma entidade única e lógica, que é responsável pelo fornecimento final dos serviços e pelo valor comercial que o cliente vai receber. O ecossistema do SIAM é composto por três principais camadas: a organização do cliente, a integração dos serviços e provedores de serviços, que podem ser internos ou externos. Cada uma dessas camadas tem um papel como parte do gerenciamento efetivo fim a fim dos serviços e da entrega do valor máximo do serviço. Cada camada deve ter capacidade e maturidade suficiente para cumprir com seus papéis e suas responsabilidades. Vamos agora aprofundar em cada uma dessas três camadas para que vocês possam compreender a utilidade de cada uma delas. Primeira delas, organização do cliente. A organização do cliente é o cliente final que está fazendo a transição para o SIAM como parte do seu modelo operacional. As organizações dos clientes geralmente contêm diversas unidades de negócios, como recursos humanos, finanças, vendas e a sua própria função interna de TI, como vocês podem visualizar na figura que está aparecendo para vocês neste momento. Eles também possuem seus próprios clientes que usam dos seus produtos e serviços. Segunda camada, integrador de serviços. A camada integradora de serviços do ecossistema SIAM é onde a governança, o gerenciamento, a integração e a garantia e a coordenação de serviços de ponta a ponta são executadas. A camada de integração de serviços se concentra na implementação de uma organização eficaz de provedores de cross-services, garantindo que todos os provedores de serviços estejam contribuindo para o serviço final, fim a fim. Ela fornece a governança operacional sobre os provedores de serviços e tem um relacionamento direto com a organização do cliente e os seus provedores de serviços. Ela pode ser fornecida por uma ou mais organizações, incluindo a própria organização do cliente. Se a camada de integração de serviços for fornecida por mais de uma organização, ela ainda deverá ser considerada como um único integrador de serviço lógico. Terceira camada, provedores de serviços que, relembrando, podem ser internos ou externos. Dentro de um ecossistema SIAM, existem vários provedores de serviços. Cada prestador de serviço é responsável pela entrega de um ou mais serviços ou até mesmo elementos de serviços aos seus clientes. Cada um é responsável por gerenciar os produtos e a tecnologia usada para entregar os seus serviços contratados ou acordados e operar nos seus próprios processos. Provedores de serviços dentro de um ecossistema SIAM são às vezes chamadas de torre, que é um termo até mesmo considerado um pouco old-fashioned, porque coloca o posicionamento do serviço como algo muito monolítico, muito separado. De modo que o termo provedor de serviços é um termo melhor usado e também é utilizado em larga escala no Body of Knowledge do SIAM. Um provedor de serviços externos é uma organização que não faz parte da organização do cliente, ou seja, o seu desempenho é geralmente gerenciado utilizando de contratos de nível de serviço e um contrato com a organização do cliente. Um provedor de serviços interno
é uma equipe dentro da organização cliente e o seu desempenho é normalmente gerenciado por meio de acordos ou até mesmo metas internas. Existem 3 categorias comuns de provedor de serviços em um ecossistema Cyan: provedor de serviço estratégico, tático e de commodities. O Cyan é aplicado em todas as 3 categorias, mas a maneira na qual o relacionamento irá ocorrer entre a organização cliente e os fornecedores, dado estas categorias, pode ser diferente de uma para outra devido à sua importância dentro do ecossistema. Agora, passando para um próximo tópico, sobre Cyan e processos. Mas antes de nos aprofundarmos sobre Cyan e processos, vamos apenas relembrar um conceito básico sobre o que é um processo, ok? Processo é uma abordagem documentada e repetível para a realização de uma série de tarefas ou atividades. É muito importante ressaltar que Cyan por si só não é nenhum processo completo. Uma organização não pode implementar Cyan sem ter processos já estabelecidos de alguma maneira. Por que não? O Cyan ele vai se basear em processos de gerenciamento já existentes dentro de uma organização, como, por exemplo, a gestão de serviços de TI, que poderia ser, por exemplo, como base na ISO 20000. A maioria das abordagens de gerenciamento esperam que esses processos sejam executados dentro de uma organização. No Cyan, esses processos também podem ser executados através da organização na mesma camada Cyan, ou também através da organização em diferentes camadas Cyan. Muitos dos processos usados em um ecossistema Cyan são processos já familiares a todos vocês, como, por exemplo, o gerenciamento de mudanças, o gerenciamento de relacionamento de negócio e assim por diante. No entanto, dentro de um modelo Cyan, esses processos exigem uma certa adaptação e aprimoramento para suportar a integração e coordenação entre todas as partes que estão reunidas no modelo Cyan. Quais então poderiam ser esses processos que poderiam ser adaptados e aprimorados para o Cyan? Aqui vão alguns exemplos para vocês: auditoria e controle, relacionamento de negócio, mudanças, liberação, comercial, contrato, melhoria contínua, evento, financeiro, incidentes, aquisição de serviços, catálogo e assim por diante. Agora você deve estar se perguntando, mas então, o porquê de se utilizar de Cyan ou de até mesmo de estudar Cyan? Eu vou explicar para vocês. Cyan irá melhorar o serviço aos usuários finais. O Cyan irá fornecer um maior custo-benefício para as organizações devido à utilização de múltiplos fornecedores, porém de forma integrada. Dessa maneira, também irá aumentar a responsabilidade daquele que será o integrador do serviço, que irá também mensurar a qualidade do serviço que está sendo prestado. Vai permitir uma maior flexibilidade para as organizações, introduzindo o conceito de fornecedores em modo plug and play, em que a organização sofrerá menos quando se dá a necessidade da transição de um ou mais fornecedores. A capacidade também de introduzir uma maior competitividade entre os provedores de serviços da organização irá ser aprimorada, visto que os serviços serão mais integrados, terão uma melhor gestão e um melhor controle. Assim, a organização cliente terá um melhor custo-benefício em relação aos serviços prestados pelos seus próprios provedores e fornecedores. Além do que, a organização terá um maior acesso à expertise de uma ampla gama de fornecedores diferentes que estarão disponíveis para toda a organização e seus clientes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no like, compartilhem o conhecimento. E também, se vocês tiverem perguntas, vocês podem deixar nos comentários, que iremos endereçar as respostas assim que possível. E também espero ver vocês no próximo vídeo sobre Cyan. Até mais! Tchau!